o Lula veio a público, ele vai precisar do nosso apoio, viu? Tá aí tendo uma guerra trilionária já faz alguns meses, e o Lula já fez de tudo aí, e tá tendo uma resistência. O que tá acontecendo? Faz aí algum tempo, descobriu-se, principalmente nos países que estão ao norte do Brasil, que são Guiana Francesa, Suriname e Guiana, que tem muito petróleo, um pré-sal novo, inclusive maior do que o pré-sal antigo, ali na margem equatorial. Se chama margem equatorial porque tem a linha do Equador, né, que divide o mundo entre hemisfério norte e hemisfério sul. Ali tem a margem equatorial. Ali tem muito petróleo. E aí o que aconteceu? Imediatamente, Guiana Francesa, Suriname e Guiana, eles privatizaram seus poços, fizeram lá deram lá seus pulos e começaram a explorar ali. E mesmo ali, vamos lembrar, a Guiana Francesa é um território da França, a Guiana Inglesa é um território ali da Inglaterra, eles não vão privatizar com aquela corrupção que tinha no governo Bolsonaro, no governo Temer, etc. Eles privatizaram de maneira que a economia do país começou a subir, e subir muito. O Suriname, a mesma coisa, a economia do Suriname cresceu 62% em 2023 graças ao petróleo. Você fala, vocês imagina o PIB crescer 62%? Pois bem, o que acontece? Eles estão explorando petróleo, eu vou te mostrar aqui o mapa, desde colando aqui no Rio Amazonas, e o Rio Amazonas é aqui, tá? Deságua aqui. Colando aqui nas árvores até aqui, a mais de 500 quilômetros dentro do oceano. Aí você fala, caramba, estão explorando muito petróleo. Quem estão explorando são principalmente petroleiras estadunidenses e europeias, que não são as que mais cuidam do meio ambiente no mundo não, tá? Quando tem desastre ambiental, saiba, nunca teve um desastre ambiental da Petrobras. É sempre de uma dessas aí, ou é estadunidense ou europeia, principalmente dos Estados Unidos, tá? Aí o que acontece? Estão explorando lá. Ao mesmo tempo, o Lula, quando assumiu, o governo Lula colocou lá o ministro de Minas e Energia para falar, ó, vamos fazer uma pesquisa aqui para ver quanto de petróleo a gente tem na parte do Brasil. O que eu estou te mostrando aqui é um mapa, e aí você vê, até aqui estão explorando o petróleo, né? Daqui para cá é Brasil. Se está explorando aqui, pode explorar aqui, ou toda essa área aqui, mais longe da Terra. Enfim, vamos fazer a pesquisa para ver quanto petróleo tem lá e a gente vê, né, o que faz. O IBAMA tem lá um presidente do IBAMA que foi nomeado pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Marina Silva, eu vou te mostrar uma foto dela, que ela tá meio sumida ultimamente, então muita gente não lembra nem da foto, nem da cara da Marina Silva, mas eu vou te mostrar. Essa aqui é a Marina Silva, tá? Essa aqui da foto. Veja bem a foto aqui da Marina Silva. A Marina Silva colocou lá o presidente do IBAMA e o IBAMA começou a atrasar. E aí o IBAMA pediu para a Petrobras, me manda os dados aí do que vocês vão fazer e tal, a gente vai ver se te dá licença ambiental. A Petrobras mandou tudo, em 2023. O IBAMA falou, não é suficiente, não. Não vai poder fazer a pesquisa. Não é começar a explorar, que é o que os países vizinhos estão fazendo ali a menos de 100 quilômetros do local. Não. É fazer a pesquisa para ver quanto tem lá. Não pode. Estão atrasando deliberadamente. Aí pediram mais coisa para a Petrobras. A Petrobras indicou. Chegou num ponto em que o Lula chegou a tirar, trocou o presidente da Petrobras. O Lula deu uma dura no ministro de Minas e Energia. E o Lula é uma pessoa extremamente preocupada com o meio ambiente. Extremamente preocupada. A gente sabe que a direita e a extrema-direita não ligam para o meio ambiente. Os nossos 3 países vizinhos aí, que estão explorando petróleo no mesmo local, não ligam para o meio ambiente, tanto como a esquerda no Brasil liga. E aí o Lula pensou, o IBAMA não tem como estar errado, né? Então, Petrobras, faça aí. Passou 2024, a Petrobras fez 1, 2, 3 vezes. Eu falei aqui em vídeos anteriores, todo vídeo que eu falo sobre o assunto, eu cito isso. A Petrobras é uma empresa que ganhou no mundo inteiro prêmios de empresa que protege o meio ambiente. A Petrobras não vai perfurar um lugar com risco de ter vazamento de petróleo, algum desastre ambiental. Nunca ocorreu com a Petrobras, porque exatamente por ser uma empresa estatal, a Petrobras serve ao povo e não ao lucro. Então, diferente das empresas estadunidenses, a empresa estadunidense funciona o seguinte, eles vão furar o petróleo. Tem chance de 1% de dar ruim, então desastre ambiental. Eles falam, qual é o lucro que a gente vai ter? É tantos bilhões de lucro? Dane-se. Isso a gente vê lá na frente. Esse desastre ambiental vai dar uma multa? vai. Se pegar o nosso lucro e a multa do desastre ambiental ainda dá lucro? Dá. Então, destrói tudo aí. Vamos que vamos. É assim. A Petrobras não. A Petrobras é estatal, ela serve ao povo e não ao capital financeiro, não ao lucro. A Petrobras, tem 1% de chance de dar ruim? Não, vamos fazer. Então a gente vai fazer direitinho para não dar ruim, para não ter 1% de chance. Para ter 0,0000001% de chance. Vamos ver como faz. Essa é a Petrobras. Poucas empresas no mundo, principalmente num setor aí tão crucial como é o petróleo, e que pode desgastar o meio ambiente muito como é o petróleo, poucas têm a responsabilidade que tem a Petrobras. Esse tipo de exigências para a Petrobras, que não foi feito pelo IBAMA na hora que as empresas
estrangeiras estavam começando a furar o pré-sal. Tivemos, inclusive, um vazamento no governo Bolsonaro com o petróleo em todas as praias do Brasil. Até hoje ninguém nem sabe de onde veio isso. Só sabe que não foi a Petrobras, porque quem estava explorando ali perto do Nordeste não era a Petrobras. Aí o IBAMA não fez nada na época. E agora começou. Aí chegou o fim de 2024, o Lula bateu na mesa e falou: não, IBAMA, vocês estão atrapalhando. Vejam o que falta para a Petrobras fazer, a Petrobras vai fazer e vamos logo. O IBAMA fez mais uma série de exigências que não tinha feito antes. A Petrobras cumpriu todas as exigências. Chegou na semana passada, o IBAMA falou: não. Pois bem, a ministra Marina Silva, e eu posso falar isso aqui porque eu sei quem é a Marina Silva, ela é uma pessoa de direita, ela é uma pessoa que fechou com o Aécio Neves e com o projeto dos Estados Unidos da América para explorar o Brasil lá atrás em 2014. A Marina Silva era muito celebrada pela imprensa quando ela ficava atacando a Dilma com mentiras. Eu lembro muito bem, entre 2010 e 2014, a Marina Silva, aliás, antes até de 2010, ela atacando o Lula e atacando a Dilma com mentiras. Aí ela tinha espaço, aparecendo no Jornal Nacional, era uma coisa, o fenômeno Marina Silva. Aí em 2014 a candidatura dela murchou, vamos lembrar, ela nem era candidata, aí o Eduardo Paes, que traiu a Dilma, Eduardo Campos, que traiu a Dilma, ele traiu a Dilma quando teve a jornada de 2013, ele saiu ali da base do governo Dilma e virou oposição e passou a atacar a Dilma com mentiras também. E aí, as mesmas mentiras da imprensa golpista. Aí o Eduardo Campos caiu o avião dele e saiu a Marina Silva, que era vice dele, virou candidata. Ela saiu candidata. Imediatamente, com a comoção nacional, a Marina Silva saiu em primeira nas pesquisas. Na primeira pesquisa depois da morte do Eduardo Campos, a Marina Silva era a primeira colocada. Você fala, pô, que coisa. Aí foi murchando a candidatura dela e ela culpou a Dilma e o PT. Na eleição, um atacou o outro. Ela falou, ai, vocês me atacaram. Ela passou anos atacando a Dilma com mentiras. Aí não conta. Pois bem, a Marina Silva então fechou com a Aécio e sempre ali. Eu lembro na época, em 2014, eu fiz ali a campanha para Dilma no Facebook. Não para Dilma oficial. O Plantão Brasil, a página Plantão Brasil, fez campanha no Facebook para Dilma se reeleger. E olha, sem apoio nenhum de governo, nem de ninguém. Inclusive, toda vez que eles podiam desanimar a militância que existia ali nas redes sociais, o pessoal do governo Dilma desanimava. Aí o que acontece? A gente foi lá, a Dilma ganhou a eleição, e eu lembro que na época da campanha, eu mostrava, ó, a Marina Silva, o economista dela, é o cara do Collor que confiscou, que teve a ideia de confiscar a poupança de todo mundo. Vamos querer que esse cara volte aí. O outro economista dela é de direita neoliberal 100% dos Estados Unidos. Aí eu colocava lá no Facebook para as pessoas verem quem eram os membros ali do futuro governo Marina Silva, era só gente de direita. A Marina Silva fez uma parte importante na campanha contra o fascismo, porque ela fez parte da frente ampla contra o Lula. E o Lula ganhou por menos de 2%. Então tem candidatas como Simone Tebet, Marina Silva e alguns outros que são de direita que o Lula colocou no governo porque era parte ali do acordo da frente ampla. Acontece que a Marina Silva, desde que ela entrou, o IBAMA, apesar do IBAMA ter, comparando com o governo Bolsonaro, também não tinha como piorar, o IBAMA ter melhorado muito aí no combate aí aos garimpeiros, combate aos madeireiros, enfim, na fiscalização, o IBAMA passou a fazer esse papel aí de sabotar o governo. O Lula, então, ontem de manhã, o Lula, ele estava entregando ali, mas ele está entregando obras aí no Brasil inteiro, né, viajando. Ele deu uma fala na frente da Marina Silva, ele fez questão que a Marina Silva estivesse lá, e ele falou, o IBAMA está atrasando. Ele não falou com todas as letras que eu falo aqui, mas o que ele quis dizer é o seguinte, o IBAMA está sabotando o Brasil. É um projeto trilionário, o que eles estão esperando, eles estão ganhando tempo para que chegue um governo subserviente aos Estados Unidos para entregar isso tudo para os Estados Unidos. Um governo Tarcísio, um governo Nicolas. Para quem não sabe, o Nicolas Ferreira passou a ser promovido pela Globo, tá? A Globo News aí, que muita gente fala que, olha, esses jornalistas, esses sim são progressistas. Eu vejo gente de esquerda idolatrando os jornalistas e jornalistas da Globo News, dá vontade de dar ânsia de vômito e tal. A Globo News resolveu fazer uma entrevista de 1 hora com o Nicolas Ferreira para ele defender uma mudança na Constituição que permite que ele, Nicolas, se candidate à presidência. Por quê? Porque o Nicolas se encontrou com banqueiros nas últimas semanas. Os banqueiros gostaram do que ouviram dele. Pô, um cara que tem os votos do bolsonarismo, ele é bem evangélico, então vai ter os votos dos evangélicos sempre, e é moderado, que eles querem um cara que... O Nicolas é moderado, Thiago? Você me pergunta. Eu digo, não. Ele é bem extrema-direita, bem nazi-fascista. Mas pros banqueiros do mercado financeiro, pros bilionários que mandam no país, não importa. O que eles querem é um novo Bolsonaro que eles possam ali fechar com esse cara e saquear o Brasil juntos. É isso que eles querem. Com o Bolsonaro não dava, porque o Bolsonaro tinha o próprio plano dele de saquear o Brasil, que não era o mesmo do mercado financeiro. E aí, eles brigaram, por isso que o Bolsonaro não foi apoiado em 2022, como foi em 2018 por esses setores. Mas já começaram. Pô, era o Tarcísio o candidato deles, só que o Tarcísio tá com medo, porque ele não ganha nas pesquisas. Então, enquanto eles batem no Lula com fake news, eles passam aí a promover o Nicolas Ferreira. É isso, tá?
E aí, o que eles querem? Chega um cara tipo Tarcísio, tipo Nicolas, aí sim, eles vão permitir esses setores aí da direita que estão infiltrados no governo Lula, setores da direita sempre financiados pelos Estados Unidos da América, e não pelos Estados Unidos Trump. Estados Unidos quem estava no poder antes, o establishment, seja Biden, Bush, Obama, não importa o partido, era um establishment que estava lá, e que agora esse establishment está brigando aí contra a extrema-direita, né, no caso da USAID e outros casos aí, eles querem ali colocar alguém deles, e aí você vai ver que o Ibama na hora, pô, explora tudo, pô, vamos vender a preço de banana para os Estados Unidos, e aí explora tudo, aí não tem problema, se tiver petróleo vazando nas praias, dane-se. Não vamos nem aplicar multa, nem investigar de onde veio para aplicar multa em ninguém, não, dane-se, é isso que eles querem, tá bom? Então tem gente infiltrada no governo Lula, não é um nem dois, são vários, aí fica a dúvida, por que o Lula não demite esse pessoal? Tem coisas que a gente não sabe. O Lula não é tonto. O Lula já sabe, tanto é que ele falou publicamente. E ele falar publicamente é ele falando, ó, militância, precisamos de apoio. A gente precisa pressionar aí. É sabotagem. Eu vejo alguns comentários, são poucos, felizmente, no Plantão Brasil, falando, mas Thiago, a Marina Silva tem muita luta pelo meio ambiente, ela sabe o que faz. Ainda mais quando é uma coisa envolvendo a Petrobras, que é a empresa que mais protege o meio ambiente entre todas as petroleiras, ainda mais quando eu te mostro esse mapa aqui, você vê que tem empresas estadunidenses explorando petróleo aqui, e a Petrobras quer explorar aqui, nessa área aqui, não é nem perto aqui, é aqui, a 500 quilômetros. Tem gente muito mais próxima não é no nosso território, mas é muito mais próximo aqui da Amazônia, explorando petróleo, e são petroleiras que não estão nem aí para o meio ambiente. E elas podem, a Petrobras não pode mais longe, por quê? É pura sabotagem. Enquanto isso, tá tendo um desespero lá em Brasília, porque o Flávio Dino convocou aí para uma reunião o líder da Câmara, o presidente da Câmara, Hugo Mota, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, convocou aí o Procurador-Geral da República e convocou representantes do governo Lula. Não o Lula, mas que geralmente vai o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e deve ir o ministro da Justiça, o Lewandowski. Esses dias eu falei, o Lewandowski tá meio sumido, tem que aparecer mais Lewandowski. Lewandowski não tem redes sociais, tudo mais. Deveria ter. A equipe do Sidônio deveria dar uma atenção especial aí no Lewandowski, porque o Ministério da Justiça é um ministério importante para mostrar que o governo combate a corrupção, que vai para cima de fascista, que vai para cima de bandido. Enfim, o Lewandowski vai ter uma chance aí de aparecer nesse encontro com o Flávio Dino. E o Flávio Dino convocou essa audiência, uma audiência no STF, para que os presidentes de Câmara e Senado expliquem aí o que está acontecendo com as emendas parlamentares. Por quê? Porque teve uma investigação, tem várias investigações mostrando o roubo de dinheiro público com as emendas. E aí o presidente da Câmara e do Senado, e os dois, falaram a interlocutores, e chegou no Flávio Dino, que eles vão forçar em 2025 para que voltem as emendas, e eles conquistaram ali bilhões em emendas, mais de 50 bilhões anuais em emendas, eles querem distribuir da maneira que eles quiserem, sem transparência mesmo, que eles vão peitar. Pois bem, eles vão peitar como puderem, né? Não vão peitar o Flávio Dino, que eles sabem que vão se dar mal. Pois bem, o Flávio Dino então convocou a audiência, só que o Flávio Dino convocou ontem essa audiência para o dia 27. E ele convocou, horas depois, da Polícia Federal apreender aí mais de 300 mil com assessores de um deputado do PDT, deputado bem cirista. Sempre falei que o cirismo e o bolsonarismo são assim, né? Agora temos uma prova. E numa operação justamente sobre emendas parlamentares. E o Zanin tá dando encaminhamento, vai dar encaminhamento aí nos próximos dias, ao processo, à denúncia que a Procuradoria-Geral da República fez contra 3 parlamentares bolsonaristas do PL que foram denunciados aí por roubo de dinheiro público também das emendas. E no caso desses 3, tem até mensagens de WhatsApp entre eles, em que eles estão ali vendo como eles vão roubar o dinheiro, para qual prefeitura mandar o dinheiro para roubar depois, até xingando o prefeito, falando, o prefeito levou a parte dele e não quer dar a nossa. Até isso tem nas mensagens. Tá feia a coisa. Chegou no nível que a coisa tá tão feia, que os advogados dos 3 réus aí do PL pediram para o ministro Zanin que o julgamento não seja presencial. Geralmente, o que o advogado mais gosta é de um julgamento presencial, porque aí ele pode expor seu ponto de vista, ainda mais no STF, que é transmitido em TV, aí ele põe, aí vai lá pro currículo do advogado, que ele estava lá fazendo sustentação oral no STF, tudo mais, ele ganha novos clientes e tal. Eles pediram, não, pode ser virtual? Por que eles querem a sessão virtual? Só por papel, não é nem por videoconferência, eles querem que seja por papel, julgamento plenário virtual. Porque eles não querem que seja exposto tudo que vai ser exposto aí, os crimes todos dos clientes deles. Tá nesse nível. E agora o que se fala em Brasília é o seguinte, depois dessa bomba aí do Zanin e da bomba do Flávio Dino, que foi a operação de ontem da Polícia Federal, eles vão com carinha de bunda e com o rabo entre as pernas para a reunião com o Flávio Dino. Porque o Flávio Dino agora tem provas. Coisa que nas últimas reuniões a gente falava, tem muitos indícios, mas agora não tem prova. A mais B, o dinheiro das emendas secretas estava sendo roubado. Tem aqui, 300 mil apreendidos. Tem aqui prova nesse caso, nesse aqui, nesse aqui, nesse aqui. E aí? Vocês vão querer continuar com essa palhaçada? Com esse crime?
O que se estava falando em Brasília é o seguinte, que eles iam falar com o Flávio Dino e falar, olha, a gente vai manter aí a transparência. Não iam, eles iam depois de um tempo, eles sempre descumprem a ordem. Mas a gente vai manter a transparência, ou seja, por um tempinho, mas a gente quer que pare essas investigações. E agora o que se fala é que o clima já era, azedou completamente. O Hugo Mota e o Davi Alcolumbre estão se tremendo para falar com o Flávio Dino. Pior, o Davi Alcolumbre já estava numa situação difícil, em que ele precisa que a investigação pare, porque uma investigação que está com o Cássio Nunes, que soltou uma bomba ontem, traiu o Bolsonaro, soltou essa bomba aí no bolsonarismo, ele precisa que a investigação pare porque já chegou na chefe de gabinete dele. Para quem não sabe, chefe de gabinete é o assessor mais importante de um parlamentar. É quem cuida de toda a agenda, de tudo que acontece no gabinete dele. Se um parlamentar, presidente do Senado, tem 30 assessores, o chefe do gabinete é quem cuida dos 30 assessores. E a chefe de gabinete dele foi pega em mensagens, tentando liberar a verba para ser roubada. Com que carinha que vai o Davi Alcolumbre falar com o Flávio Dino? Com que carinha que vai o Hugo Mota falar com o Flávio Dino agora que ele tem provas aí de crimes? Ficou ruim, viu? Ficou bem ruim para eles. Então, vamos ver o que vai acontecer. Espero aí que o Lula demita o presidente do Ibama e que o Brasil possa aí começar a explorar o petróleo. Por falar em demissão, eu gostaria que o Lula demitisse o Múcio, mas você vê como tem coisa que a gente não sabe. O Múcio queria se demitir, o Lula pediu para ele ficar, o Múcio deu uma entrevista no Roda Viva em que ele falou que o 8 de janeiro não foi golpe, deu lenha pro bolsonarismo, ele está tentando plantar a demissão. Ele falou, já que eu não posso me demitir, eu vou começar a chincalhar o governo. Alguma coisa acontece nos bastidores que o Lula não pode demitir o Múcio. E olha o que o Múcio faz, ele fala tudo já, enésima vez que ele faz coisas para ser demitido e não vai. Por quê? Será que tem militar pregando golpe contra o Lula e a gente não sabe? O que acontece nos bastidores que o Múcio não é demitido? O que acontece nos bastidores que o Lula está com 2 anos de paciência para com o presidente do Ibama e para com a ministra Marina Silva? Não sabemos. Tem muitas forças ocultas que a gente não faz a mínima ideia de que estão atuando em Brasília e que sempre atuaram. E a gente vê, desde que teve a tentativa de golpe do Bolsonaro, que essas forças são muito mais poderosas, tá? Muitas. Então eu vejo muita gente criticando e eu concordo aí com as críticas, concordo aí que em algumas coisas o Lula poderia ser mais enérgico, porém eu falo, o Lula não é bobo. Lula tem 78 anos aí, a grande maioria da sua vida na política, para ele não fazer é porque ele sabe de coisa que a gente não sabe. Eu fico assim, apreensivo, o que acontece pro Lula não demitir o Múcio e a Marina? Alguma coisa tem por trás ali. E no caso da Marina é uma briga trilionária, estamos falando de 30 trilhões. Veremos aí. Eu peço a sua inscrição no canal, seguimos na luta, falou!